O sol do Panhandle não se punha. Ele castigava até o último segundo. Em 1884, o Texas parecia decidido a expulsar qualquer coisa fraca demais para resistir. O calor não vinha apenas do céu, subia da terra rachada, do vento seco que cortava a pele, do silêncio hostil que fazia um coração atento bater mais rápido. Era um calor que não prometia descanso ao anoitecer. Apenas mudava de tom, passando do branco incandescente para um vermelho pesado, como sangue velho espalhado no horizonte. Margaret Crowe sentia esse peso nos ombros enquanto cravava o martelo contra um mourão torto da cerca. O golpe ecoava seco. Madeira contra ferro. Ferro contra madeira. Cada batida parecia uma resposta muda à pergunta que ela se fazia havia 3 anos: quanto tempo mais um ser humano aguenta sozinho antes de virar pedra? Aos 32 anos, Margaret não se parecia com as mulheres retratadas nos anúncios de cidades distantes. Não havia delicadeza em suas mãos, em apenas calos grossos, rachaduras e cicatrizes que o trabalho diário lhe dera. O vestido simples, gasto pelo sol, colava no corpo suado. Os cabelos, presos de qualquer jeito, já começavam a perder o brilho castanho, queimados pelo vento e pela poeira. Viúva. A palavra nunca deixava seus pensamentos, mesmo quando não era dita. A febre tifoide levará seu marido 3 anos antes, numa noite curta e cruel. Não houve médico. Não houve tempo. Apenas um homem forte que, em poucas horas, se tornará um corpo imóvel sob lençóis improvisados. Depois disso, tudo o que restou foi um rancho caindo aos pedaços, um moinho quebrado, meia dúzia de cabeças de gado magro, e o silêncio. No Panhandle, uma mulher sozinha não era apenas rara. Era um aviso. Margaret aprenderá rápido. Dormia com um rifle ao alcance da mão. Consertava o próprio telhado. Enterrava seus mortos sem ajuda. E, acima de tudo, aprenderá a não confiar. O vento soprou mais forte, levantando redemoinhos de poeira que dançavam ao redor do celeiro. Ela enxugou a testa com o antebraço e se afastou um passo para observar o trabalho. A cerca ainda estava torta, mas firme o suficiente para segurar o pouco que tinha. Foi então que algo chamou sua atenção. Um movimento onde não deveria haver nada. Perto do coxo de água, atrás do celeiro, uma forma escura quebrava a monotonia da paisagem. Não era um animal. Não se movia como gado. Não era um monte de trapos trazido pelo vento. Era um humano. Margaret sentiu o estômago se contrair. Seu aperto no martelo ficou mais firme. No Panhandle, surpresas raramente eram boas. Havia saqueadores, andarilhos desesperados, emboscadas. E havia histórias demais, sobre ataques repentinos, sobre ranchos queimados até o chão, sobre famílias encontradas mortas na poeira ao amanhecer. Ela avançou devagar, cada passo medido, as botas rangendo na terra seca. O silêncio parecia observar. Quando se aproximou, a forma ganhou contornos claros demais para serem ignorados. Era uma mulher. Jovem. Indígena. Estava caída de lado, metade do corpo apoiado no coxo, metade afundado na poeira. O vestido de couro, rasgado e sujo, colava a pele. Os cabelos negros estavam grudados no rosto por suor e sangue seco. Os lábios rachados tremiam, mas nenhum som saía deles. E então Margaret viu a barriga. Grande. Esticada. Avançada demais para negar o óbvio. Grávida. O coração de Margaret falhou uma batida. Ela se ajoelhou a uma distância segura, o martelo ainda na mão, os olhos atentos a qualquer sinal de ameaça ao redor. Não havia armas visíveis. Nenhum cavalo. Nenhuma trilha recente, e ao menos nenhuma que ela conseguisse ver de imediato. A mulher respirava com dificuldade. Cada inspiração soava como folhas secas sendo esmagadas. O peito subia e descia de forma irregular. A pele estava quente demais ao toque, febril. Margaret engoliu em seco. A mente, treinada pela sobrevivência, reagiu antes do coração. Não é seu problema.
Você não tem como ajudá-la. Se ela pertence a uma tribo, alguém virá procurá-la. E quando vierem, não perguntarão. Um nome ecoou em sua memória, pesado como chumbo, Rediel. Todos na região conheciam esse nome. Um chefe comanche cujo rastro era contado em sussurros. Diziam que perderá filhos para a milícia. Diziam que sua vingança havia queimado planícies inteiras. Diziam que onde Rediel passava, não sobrava nada além de cinzas e ossos. Margaret olhou em volta, instintivamente, avaliando a fragilidade do rancho. Uma cabana de madeira envelhecida. Janelas pequenas. Uma porta resistente é para padrões normais. Não para guerreiros. O movimento mais inteligente seria simples. Virar as costas. Deixar o deserto fazer o que sempre fizera, tomar os fracos para si. Ela começou a se levantar. Nesse instante, a mulher indígena se mexeu. Com esforço visível, estendeu uma mão trêmula em direção ao coxo. Os dedos arranharam o ar vazio, buscando água, vida, qualquer coisa. Os joelhos falharam, e o braço caiu pesado contra a madeira. A mulher soltou um som baixo. Não um grito. Um pedido. Algo dentro de Margaret se partiu. A imagem veio sem aviso. Um quarto escuro. Lençóis suados. O cheiro de febre. O choro que nunca veio. O corpo pequeno demais, frio demais, que ela segurara nos braços antes mesmo de ter tempo de dar um nome. Margaret fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, a decisão já estava tomada. Droga, murmurou. Ela largou o martelo na poeira e se ajoelhou ao lado da mulher. Passou um braço por baixo de seus ombros, sentindo o peso surpreendentemente leve. A indígena não resistiu. E estava além disso. Margaret a ergueu com dificuldade, cada músculo protestando. O corpo da mulher era quente demais, frágil demais. Um cheiro metálico de sangue misturado a suor lhe subiu ao nariz. Passo a passo, Margaret atravessou o quintal, chutando a porta da cabana com o pé. A madeira bateu contra a parede interna, ecoando alto demais naquele silêncio perigoso. Ela deitou a mulher sobre a única cama, improvisada perto da lareira apagada. Pegou água, derramou com cuidado nos lábios rachados. Um pouco escorreu pelo queixo, mas a mulher engoliu o suficiente para provar que ainda estava viva. A barriga se moveu sob o vestido rasgado. Vida chamando vida. Margaret ficou ali por um momento, respirando fundo, sentindo o peso do que acabará de fazer. Ela sabia o que isso significava. Sabia que, ao cruzar aquela porta com a mulher nos braços, havia cruzado uma linha invisível. Uma linha que não se apagava com desculpas nem com medo. Do lado de fora, o sol começava a desaparecer atrás do horizonte, pintando o céu com tons de vermelho e cobre. O vento mudou de direção, trazendo um frio sutil, quase um aviso. Margaret Crowe não podia saber, e ninguém poderia, que naquele exato instante, muito além de seu rancho, rastros começavam a se formar na poeira. E que dois mundos, antigos e feridos, já cavalgavam em sua direção. Naquele instante, Margaret Crowe ainda não sabia que sua escolha acabará de mudar a história do Panhandle para sempre. A noite caiu rápido demais. No Panhandle, o crepúsculo nunca pedia licença, apenas engolia o mundo. O calor do dia cedeu lugar a um ar pesado, abafado, que grudava na pele como culpa. Dentro da cabana, o cheiro de poeira, suor e sangue misturava-se à fumaça antiga da lareira apagada. Margaret Crowe estava ajoelhada ao lado da cama quando o primeiro grito rasgou o silêncio. Não foi alto. Não foi longo. Foi bruto. A mulher indígena arqueou o corpo, os dedos cravando o colchão gasto, os olhos arregalados de dor. Um som gutural escapou de sua garganta, primal, antigo como a própria terra. Margaret recuou meio passo por instinto, e não por medo da mulher, mas da lembrança que aquele som arrancara de dentro dela. Não, murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outro. Mas não havia como negar.
O parto começara. Margaret passou a mão pelos cabelos, tentando organizar pensamentos que se chocavam como cavalos assustados. Ela não era parteira. Não era médica. Era uma viúva que aprenderá a sobreviver sozinha porque o mundo não lhe dera escolha. Ainda assim, o corpo da mulher na cama se contorcia, e o tempo não esperaria por ninguém. Outro grito. Mais forte. Margaret se moveu. Pegou uma bacia de água, rasgou um lençol velho, e empurrou a mesa para perto da cama. Suas mãos tremiam, mas o rosto permanecia duro. Já tinha visto dor demais para se permitir quebrar agora. Aguente, disse, mesmo sem saber se a mulher entendia. Fique comigo. A indígena respondeu com um olhar desesperado, úmido, fixo no dela. Não havia idioma ali. Apenas necessidade. O primeiro choque de memória veio sem aviso. Margaret viu novamente a luz fraca de uma lamparina anos atrás. Sentiu o suor escorrer por suas próprias costas. Ouviu sua respiração falhar, o quarto girar. Lembrou-se da febre queimando por dentro, do medo crescendo quando o choro esperado nunca veio. Ela engoliu em seco e empurrou a lembrança para o fundo da mente, como aprenderá a fazer com tudo o que ameaçava pará-la. Não agora, sussurrou, firme. Agora não. A mulher gritou outra vez. Um grito diferente. Mais urgente. Margaret puxou o vestido rasgado para cima, viu o corpo tenso, a vida forçando passagem. Sangue manchava os lençóis improvisados. O cheiro metálico tomou o ar. Horas pareceram passar em minutos. A cabana se transformou em campo de batalha. Cada contração era uma onda violenta, e Margaret se mantinha firme, pressionando, guiando, respirando junto, mesmo quando o braço começou a doer onde os dedos da mulher se cravavam com força suficiente para rasgar a pele. Eu sei, disse Margaret, com a voz baixa, tensa. Eu sei que dói. Ela sabia. Sabia demais. O corpo da mulher arqueou-se outra vez, e então Margaret viu. Algo mudou. Agora! Ordenou, surpresa com a própria autoridade. Agora! A mulher obedeceu, puxando forças que não deveriam mais existir. Um último grito explodiu na cabana, e então, em silêncio. O bebê escorregou para as mãos de Margaret. Pequeno. Mole. Quase sem peso. E quieto. O mundo parou. Margaret sentiu o sangue gelar. O tempo se esticou como uma corda prestes a arrebentar. Ela olhou para aquele corpo minúsculo, azulada demais, imóvel demais. Não, sussurrou, o pânico subindo pela garganta. As mãos começaram a se mover sozinhas. Esfregou o peito do bebê com o pano. Soprou ar em sua boca minúscula. Bateu de leve nas costas. Vamos, disse, a voz falhando pela primeira vez. Vamos, pequeno, por favor. Nada. O passado tentou engoli-la. O mesmo silêncio. O mesmo peso nos braços. A mesma sensação de falha absoluta. Não hoje. Explodiu, mais alto, como se estivesse falando com o próprio destino. Ela insistiu. Outra vez. E outra. Então, um som. Fraco. Raspado. Um fio de vida cortando a noite. O bebê chorou. Não alto. Não bonito. Mas chorou. O som encheu a cabana, ecoando contra as paredes de madeira como um tiro disparado contra o silêncio. Margaret sentiu as pernas cederem. Um soluço escapou de seu peito antes que pudesse contê-lo. Está tudo bem, murmurou, agora. Está tudo bem. A mulher caiu de volta na cama, exausta, os olhos fechando lentamente. Mas um sorriso frágil, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Margaret envolveu o bebê no que tinha à mão. O cobertor. O único cobertor bom da casa. O mesmo que guardara dobrado no baú desde a morte do marido.
O mesmo que usará na noite em que perderá o filho. O tecido estava gasto, mas ainda macio. Ainda quente de memórias que doíam. Ela hesitou apenas um segundo. Depois, enrolou o recém-nascido com cuidado. Era um adeus silencioso a algo que nunca voltaria a ser só seu. Ao colocar o bebê ao lado da mãe, Margarete percebeu detalhes que antes o caos lhe negara. Os símbolos costurados no vestido rasgado. O trabalho minucioso de contas coloridas. Marcas que não pertenciam a qualquer tribo errante. Comanche. O pensamento caiu pesado como uma sentença. O coração de Margarete afundou. Ela conhecia aquelas marcas. Já as vira em histórias contadas em tom baixo nas cidades. Símbolos associados a famílias importantes. A sangue. A vingança. Isso não era uma desconhecida qualquer. Isso era alguém cuja ausência seria sentida. Procurada. Vingada. Do lado de fora, o vento mudou outra vez. Margarete congelou. Por um instante, pensou ter sido imaginação. Mas então ouviu. Muito distante, quase confundido com o pulsar do próprio sangue nos ouvidos. Um som ritmado. Baixo. Regular. Tambores. E, misturado a eles, algo ainda mais inconfundível. Cascos. O bebê se mexeu no cobertor, soltando um resmungo suave. A mãe respirava fundo, viva, mas frágil. Margarete ficou de pé devagar, o corpo inteiro em alerta. Ela caminhou até a janela e afastou a cortina só o suficiente para espiar a escuridão. Nada ainda. Mas o instinto gritava. Eles vinham. Talvez não naquela hora. Talvez ainda estivessem longe. Mas o choro ecoara. A trilha existia. O sangue marcava o caminho. Margarete encostou a testa na madeira fria da parede. Não havia mais escolha. Não havia como desfazer o que fora feito. Não havia desculpas que pudessem ser dadas ao deserto, nem a homens movidos por honra e luto. Ela salvara 2 vidas. E, ao fazê-lo, entregará a própria ao julgamento do mundo. Margarete voltou até a cama, observou a mulher e o bebê dormindo lado a lado. Passou os dedos com cuidado pela borda do cobertor, como se selasse um pacto invisível. Seja o que for que venha, e murmurou, vai ter que passar por mim. Lá fora, o vento carregava o som distante de cavalos se organizando. O céu estava completamente escuro agora, sem estrelas suficientes para prometer esperança. Quando o primeiro choro ecoou naquela noite, o destino de Margarete Crowe já estava selado. A noite não chegou em silêncio. Ela chegou montada. Margarete Crowe sentiu antes de ouvir. Um aperto no peito, um arrepio subindo pela nuca, como se a própria terra tivesse prendido a respiração. O bebê dormia embrulhado no cobertor de casamento, o peito subindo e descendo em um ritmo frágil. A mãe repousava exausta, febril, alheia ao que se movia além das paredes da cabana. Então veio o som. Baixo. Ritmado. Inconfundível. Cascos. Não um cavalo. Nem 2. Muitos. Dezenas. Talvez centenas, pisando a terra em cadência contida, treinada. Não era a corrida caótica de um ataque precipitado. Era cerco. Margarete caminhou até a janela com passos controlados. Afastou a cortina apenas o suficiente para espiar. O mundo lá fora havia mudado. Onde antes havia apenas escuridão e vento, agora sombras se alinhavam no campo aberto. Cavalos imóveis como estátuas. Homens sentados retos, atentos, formando um arco perfeito ao redor do rancho. A lua refletia em pontas de lança, em lâminas, em olhos que não piscavam. 200 guerreiros Comanche. O coxo onde tudo começara brilhava à distância como um marco silencioso da escolha que os chamara ali. Margarete sentiu o peso da solidão esmagá-la. A porta da cabana tremeu levemente quando alguém desmontou no alpendre. Não houve batida.
Não houve grito. Apenas presença. Uma voz soou na noite. Grave. Firme. Controlada como uma lâmina mantida dentro da bainha. Mulher branca. Você abriga o que é meu. Margaret fechou os olhos por um segundo. O nome não foi dito, mas não era necessário. Ela o reconhecia da mesma forma que se reconhece uma tempestade antes da primeira gota. Hediel. O homem cuja dor alimentara lendas. O chefe que perderá filhos para balas de milícia. O líder cujo luto se transformará em fogo, e cujo fogo deixará cicatrizes no Panhandle. Margaret respirou fundo. Seu olhar correu até o rifle pendurado acima da lareira. Um tiro. Talvez 2. Inúteis. Não contra 200 homens que não estavam ali para negociar por medo. Ela afastou-se da arma. Endireitou os ombros. Pegou o cesto com o bebê nos braços. E abriu a porta. O ar noturno a atingiu como uma parede fria. O alpendre estava tomado por uma figura maior que os outros, montada em um cavalo escuro. Hediel parecia esculpido em pedra. O rosto marcado por linhas profundas, os olhos duros, mas cansados. Não havia pintura de guerra exagerada. Apenas símbolos simples. Antigos. O tipo usado por quem não precisava provar nada a ninguém. Atrás dele, os guerreiros aguardavam. Silenciosos. Tensos. Margaret desceu um degrau do alpendre. Desarmada. Meu nome é Margaret Crowe, disse, a voz firme apesar do coração disparado. Esta é minha casa. Hediel inclinou levemente a cabeça, os olhos indo do rosto dela ao cesto em seus braços. Minha esposa. Meu filho. Onde estão? Estão vivos, respondeu Margaret sem hesitar. Ela estava morrendo quando a encontrei. Dei abrigo. Ajudei no parto. Eles estão dentro. Um murmúrio percorreu a fileira de guerreiros como o vento em capim seco. Alguns se inclinaram para a frente. Outros apertaram as mãos nas armas. Hediel não se moveu. Você espera que eu acredite? Perguntou, a voz baixa, perigosa. Antes que Margaret respondesse, uma voz fraca ecoou de dentro da cabana. A esposa de Hediel despertara. Falava em Comanche, rápida, urgente, a voz quebrada, mas clara. Chamava pelo marido. Dizia seu nome. Contava a história com palavras simples e emocionadas. Hediel desmontou. Cada passo dele em direção à porta parecia carregar o peso de todos os olhares. Ele entrou sem pedir permissão. Margaret o seguiu, sentindo o calor dos guerreiros às suas costas. Dentro da cabana, o chefe ajoelhou-se ao lado da esposa. Ela segurou sua mão com força inesperada. Apontou para Margaret. Para o bebê. Suas palavras vieram em ondas, misturando gratidão, medo e verdade. Hediel ouviu tudo. Não interrompeu. Não desviou o olhar. Quando ela terminou, o silêncio caiu pesado. Ela diz que você salvou 2 vidas, disse ele, finalmente, sem encarar Margaret. Diz que o espírito da terra a guiou até aqui. Eu fiz o que qualquer um deveria fazer, respondeu Margaret. Não perguntei quem ela era. Só vi alguém morrendo. Hediel se levantou devagar. E ainda assim, você vive em terra manchada pelo sangue do meu povo. Margaret sustentou o olhar. Eu perdi meu marido. Perdi meu filho. Sei o que é enterrar quem se ama. Não roubei nada de você. Do lado de fora, um guerreiro avançou um passo. Seu rosto era jovem, marcado por uma cicatriz profunda que cruzava a face como um raio partido. Broken Spear. Mentira! Gritou ele em inglês quebrado, cuspindo no chão. Mulher brancamente fácil. Leva nossa gente para a armadilha. Sangue paga sangue. Vários guerreiros murmuraram em concordância.
O ar ficou mais denso. Margaret sentiu o suor escorrer pelas costas. Hediel ergueu a mão. O silêncio foi imediato. Aqui não, disse ele, a voz fria. Nenhum sangue será derramado neste lugar esta noite. Brockenspear cerrou os punhos, o ódio queimando nos olhos. 2 filhos teus morreram, e insistiu. Quantos mais vão morrer se deixarmos isso passar? Hediel fechou os olhos por um breve instante. Quando os abriu, havia algo diferente ali. Não fraqueza. Peso. Se eu matá-la aqui, disse, mato a verdade junto. E condeno meu filho a nascer de uma mentira. Ele virou-se para Margaret. Você virá conosco. Será julgada pelo conselho. Se mentiu, morrerá. Se falou a verdade, os espíritos decidirão o preço. Margaret assentiu. Eu irei. Não houve correntes. Não houve empurrões. Apenas olhos atentos enquanto ela passava, carregando o bebê, deixando a cabana para trás. A esposa de Hediel foi colocada em uma maca improvisada. O rancho ficou para trás, envolto pela escuridão e pelo vento. Enquanto cavalgavam rumo ao desconhecido, Margaret percebeu algo com clareza absoluta. Ela não seria morta ali. Mas o verdadeiro julgamento ainda estava por vir. O acampamento Comanche não dormia. Fogueiras desenhavam círculos de luz no fundo do cânion, projetando sombras longas que se moviam como espíritos inquietos nas paredes de pedra. O cheiro de fumaça, couro e terra molhada pela madrugada misturava-se ao murmúrio contido de dezenas de vozes. Não havia gritos. Não havia celebração. Havia expectativa. Margaret Crowe foi conduzida até o centro do acampamento quando o céu ainda guardava estrelas. Caminhava ereta, apesar do cansaço, carregando o cesto com o bebê junto ao peito. Atrás dela, a esposa de Hediel repousava em uma maca, pálida, mas viva. Cada passo de Margaret ecoava como se a própria terra estivesse contando seus movimentos. O conselho a aguardava. 7 anciãos sentavam-se em semicírculo ao redor da maior fogueira. Seus rostos eram marcados pelo tempo, pela guerra e por decisões que haviam moldado gerações. Olhos atentos. Silenciosos. Avaliavam Margaret como se ela fosse menos uma pessoa e mais um acontecimento. Hediel tomou posição à frente deles. Esta mulher trouxe minha esposa e meu filho de volta da beira da morte, disse, em tom controlado. Mas ela vive sobre terra onde nosso povo sangrou. Hoje, pedimos aos espíritos que nos mostrem o caminho. Um dos anciãos inclinou a cabeça. Outro cruzou os braços. O silêncio pesava mais do que qualquer acusação. Brockenspear avançou sem ser chamado. Misericórdia demais enfraquece um povo, disse, a voz vibrando de raiva contida. Se uma mulher branca pode salvar a esposa de um chefe e sair viva, amanhã outros tomarão isso como permissão para mentir, roubar e matar. Tradição exige equilíbrio. Sangue por sangue. Um murmúrio percorreu os guerreiros mais jovens. O argumento era antigo. Conhecido. Seguro. Margaret manteve-se calada. Sabia que qualquer palavra fora de hora poderia selar seu destino. Um dos anciãos ergueu a mão, pedindo silêncio. Seu cabelo era branco como os ossos encontrados nas planícies após as batalhas. Seus olhos, porém, eram afiados, atentos ao que não era dito. Greyal. Ele fez um gesto, e a esposa de Hediel foi ajudada a se sentar. Mesmo fraca, seus olhos estavam claros. Determinados. Ela falou em sua língua, pausadamente, como quem escolhe cada palavra para que não haja retorno. Hediel traduziu. Ela diz que estava pronta para morrer e começou. Diz que sentiu o deserto puxando sua respiração para longe. Mas essa mulher apontou para Margaret e não virou o rosto. A esposa de Hediel levantou a mão com esforço, pedindo que suas próprias palavras fossem repetidas com exatidão. Sua voz, embora frágil, cortou o ar com uma força inesperada.
Se matarem essa mulher, disse ela, pausadamente, meu filho crescerá num mundo onde misericórdia é crime. O fogo estalou alto. As palavras pairaram no ar como fumaça espessa. Não era apenas um apelo. Era um desafio direto à lógica que sustentara guerras inteiras. Greyal inclinou-se para a frente. A tradição nos manteve vivos, disse ele. Mas também nos enterrou. Brockenspear reagiu de imediato. Sem tradição, não há povo. Sem futuro, não há povo, e respondeu o ancião, com calma mortal. O debate se acendeu. Alguns anciãos falavam da honra, da necessidade de mostrar força diante dos colonos. Outros lembravam que matar uma mulher branca poderia provocar retaliação, trazer soldados, destruir o pouco espaço que ainda restava. O nome de Hediel era citado não como símbolo de fúria, mas de responsabilidade. Margaret ouvia tudo como se estivesse submersa. Cada palavra passava por ela sem pedir licença, carregando seu destino junto. Greyal levantou-se. O silêncio caiu imediato. Os espíritos não nos trouxeram esta mulher por acaso, disse ele. Eles testam nosso entendimento, não nossa raiva. Ela não pediu nada. Não exigiu recompensa. Salvou uma vida porque podia. Isso também é força. Ele se virou para Margaret. Você entende o peso do que fez? Entendo, e respondeu ela, sem hesitar. Entende que sua terra agora é vista? Entendo. Entende que misericórdia cria dívidas. Margaret respirou fundo. Eu pagarei. Greyal assentiu lentamente. Então ouça. O pacto foi declarado ali, diante do fogo e dos espíritos. O rancho de Margaret Crowe deixaria de ser apenas dela. Tornar-se-ia abrigo. Para comanches feridos, famintos, perdidos. Um lugar onde não haveria armas levantadas contra quem buscasse ajuda. Em troca, sua vida seria poupada. Havia uma condição. Se você quebrar essa promessa, disse Greyal, não haverá outro julgamento. Sua vida nos pertencerá. Margaret não pediu tempo. Não pediu garantias. Eu aceito, disse. Alguns guerreiros protestaram. Outros assentiram em silêncio. Hediel observava, imóvel, o rosto ilegível. Greyal concluiu. Ela salvou uma vida. A pausa foi longa o suficiente para que todos sentissem o peso da continuação. Agora pertence a todas elas. O fogo crepitou mais alto, como se aprovasse. O conselho se desfez lentamente. A decisão estava tomada. Não houve celebração. Não houve perdão completo. Apenas um acordo frágil, costurado com coragem e risco. Quando Margaret foi conduzida para fora do círculo, o céu começava a clarear. O bebê dormia tranquilo, alheio ao pacto que havia mudado o destino de sua mãe, de Margaret e de um pedaço do Panhandle. Ela caminhou em direção ao amanhecer sabendo de uma coisa com absoluta certeza. Salvar vidas era apenas o começo. Agora, ela teria que honrar todas elas. O rancho de Margaret Crowe mudou sem anúncio. Não houve placas. Não houve bandeiras. Nenhum acordo escrito em papel. Ainda assim, todos que cruzavam aquelas terras sentiam que algo ali funcionava de maneira diferente. O silêncio não era vazio, e era respeitoso. As cercas continuavam de pé, mas deixaram de parecer limites. Tornaram-se linhas de passagem. O tempo fez o que sempre faz no oeste e seguiu em frente sem pedir permissão. Feridos começaram a chegar primeiro. Homens Comanche com cortes de faca, tiros mal cicatrizados, febres trazidas por longas cavalgadas. Depois vieram os famintos. Mulheres com crianças nos braços, olhos fundos, dignidade intacta. Às vezes, mensageiros apareciam ao cair da noite, deixavam palavras em poucas frases e partiam antes do amanhecer. Margaret nunca fez perguntas além do necessário. Aprendeu a reconhecer o que precisava ser feito apenas olhando.
Água antes de explicações. Sombra antes de histórias. Silêncio antes de conselhos. O pacto firmado anos antes não exigia discursos e exigia constância. E ela cumpriu. Os colonos perceberam. No começo, foi só um desconforto difuso. Um comentário aqui, outro ali. Índios passando perto demais. Movimento estranho no rancho da viúva. Depois vieram os olhares mais longos na cidade, as conversas que cessavam quando Margaret entrava na mercearia. Ela sentia. Sempre sentiu. Mas não recuou. O rancho prosperou de forma discreta. Não em dinheiro e em significado. Tornou-se um ponto de equilíbrio num território acostumado apenas a extremos. Ali, ninguém era caçado. Ninguém era convidado a ficar para sempre. Era um lugar de travessia. Little Hawk cresceu nesse espaço entre mundos. O menino corria entre os currais com a mesma naturalidade com que aprendia palavras em inglês e em comanche. Sabia quando olhar nos olhos e quando baixar a cabeça. Aprendeu a montar antes de escrever o próprio nome. Margaret o ensinou a ler mapas, os mais velhos o ensinaram a ler o vento. Ele escutava mais do que falava. E quando falava, escolhia bem. Havia noites em que Margaret o observava dormir na varanda, enrolado no mesmo cobertor de casamento que um dia o aqueceu ao nascer. Nessas noites, ela entendia que o sacrifício não havia sido uma perda. Havia sido uma troca. O Oeste, porém, não perdoa facilmente quem desafia suas regras não escritas. A desconfiança dos colonos nunca desapareceu por completo. Alguns toleravam. Outros esperavam por um erro. Houve ameaças veladas, boatos de que soldados poderiam ser chamados, de que o rancho era um ninho de traição. Nada aconteceu. Talvez porque o lugar nunca foi uma fortaleza. Nunca foi um desafio aberto. Era apenas humano demais para justificar violência sem motivo claro. Anos se passaram. As mãos de Margaret ficaram mais lentas. O cabelo ganhou fios prateados. O corpo começou a cobrar o preço de noites mal dormidas e decisões carregadas sozinha. Ainda assim, ela permanecia de pé todas as manhãs, observando o sol subir por trás das colinas como fizera desde o primeiro dia. Foi numa dessas manhãs que Hediel retornou. Não veio com guerreiros. Não veio armado. Apenas ele, o cavalo cansado e o rosto marcado por ainda mais tempo. Parou diante da cerca e aguardou. Margaret foi até ele. Não houve surpresa. Apenas reconhecimento. Você manteve a palavra, disse ele. Você também, respondeu ela. Little Hawk aproximou-se, agora quase um homem. Hediel o observou com atenção, como quem vê mais do que aparência. Ele não pertence a um lado só, disse Margaret, antes que qualquer pergunta fosse feita. Hediel assentiu. Este lugar não é seu. Nem nosso. É dele. As palavras não eram apenas sobre terra. Eram sobre futuro. Hediel partiu pouco depois. Não levou nada além da certeza de que o pacto havia gerado algo que nenhum conselho poderia ter previsto. Margaret viveu o suficiente para ver a ferrovia passar longe dali. Para ouvir histórias sendo contadas com detalhes exagerados. Para perceber que seu nome começava a circular não como acusação, mas como referência. Ela não se importava. Morreu em paz, numa tarde tranquila, sentada na varanda. O vento leve. O céu aberto. Little Hawk ao seu lado, segurando sua mão com a mesma firmeza silenciosa que aprenderá ao longo dos anos. Não houve cerimônia grandiosa. Mas houve presença. Homens e mulheres de diferentes mundos passaram pelo rancho naquele dia. Alguns deixaram objetos. Outros apenas ficaram em silêncio. O Oeste seguiu em frente, como sempre faz. Mas algo havia mudado. O nome de Margaret Crowe não virou estátua. Virou sussurro. Virou história contada ao pé do fogo.
Um exemplo estranho demais para ser confortável, forte demais para ser ignorado. O Oeste não foi salvo. Nunca foi. Mas foi, por um instante raro, humanizado. O Velho Oeste não foi moldado apenas por armas e guerras. Foi moldado por escolhas silenciosas feitas quando ninguém estava olhando. Margaret Crowe não venceu batalhas. Ela venceu algo mais difícil, o ódio. E você? O que teria feito no lugar dela? Arriscaria tudo por um estranho, ou viraria o rosto? Mão escrevendo, deixe sua opinião nos comentários. Polegar apontando para cima, curta se essa história tocou você. Sino, inscreva-se para mais lendas reais do Velho Oeste. Porque algumas histórias não são sobre o passado. São sobre quem escolhemos ser hoje.